Entrevista do dia. Agora o clima vai esquentar aqui no Jornal da Manhã, porque quem está aqui no estúdio com a gente é a sexóloga Larissa Oliveira. E ela está aqui para falar de empreendedorismo no mercado de sex shop. Bom dia, Larissa, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Suelen. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui com vocês. Gente, vamos lá. Larissa, conta pra gente como surgiu a ideia de combinar a sua formação em sexologia com o empreendedorismo no setor de sex shop. O que veio primeiro? Primeiro veio o sexy shop. Então eu entrei no mercado do sex shop empreendendo e eu me apaixonei pela área da sexualidade e decidi entrar, como sexóloga também, porque eu fui percebendo que havia muitos tabus, muitas pessoas precisavam da informação, realmente as pessoas são carentes da informação na área da sexualidade e me apaixonei. Então, entrei na área, hoje faço palestras, tenho cursos, produzo muito conteúdo para as redes sociais e tudo isso conciliando com o sexy shop, com os produtos. Você é formada em administração de empresas? Isso, fiz pós-graduação em sexologia e também me formei em sexy coach. Que legal, eu nem sabia que existia sexy coach. A gente vai falar mais sobre isso, calma. Me conta quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você foi abrir o seu sex shop. Você começou com uma loja física ou começou vendendo pela internet? E assim, considerando que os preconceitos ainda existem em torno desse tema, como que foi, assim, como que você começou e quais foram os principais desafios? Olha, eu comecei vendendo para algumas amigas, postando nas redes sociais, e depois já comecei com a loja física, mas de imediato minha mãe que me ajudava. Então ela começou me auxiliando e depois eu acabei ficando na loja física atendendo. Os desafios, mulher, interior, solteira, muito nova, então eu recebi algumas críticas, tabus, e foi um dos pontos que eu decidi ser sexóloga, para justamente as pessoas entenderem como é um trabalho sério, como nós precisamos falar de forma leve, de forma saudável e educativa sobre sexualidade. Então, no começo tive algumas críticas, preconceitos que as pessoas não sabem, acham que não é necessário falar sobre sexualidade, que tem que ser aquele negócio mesmo só entre quatro paredes, e não, tem como falar de forma educativa. É porque, assim, crítica a gente recebe em qualquer área, mas a sua deve ser complicado, porque deve ter muita gente que confunde as coisas, confunde qual é o seu trabalho e qual é o seu papel. Você enfrentou esse tipo de problema? Sim, principalmente assédio de homens. Por isso que, hoje em dia, meu público é totalmente feminino. Então, um dos pontos também que tem esse assédio, até para me resguardar, acabei optando por atender somente mulheres. Legal. E como que você, da sua experiência como sexóloga, acaba influenciando e ajudando na escolha dos produtos que você oferece na sua loja? Totalmente. Hoje em dia as pessoas, elas querem um tutorial de tudo. Então, quando elas vão até a loja, elas não sabem o que escolher. Como eu tenho técnicas e informação, eu consigo agregar as duas juntas. Então, eu junto o produto com o outro, passo uma técnica, a forma como ela vai ser feita e também relacionado com assuntos da sexualidade. Então, isso agrega muito valor, a pessoa acaba comprando de forma mais assertiva. No caso do seu público ser a maioria mulheres, quais são as maiores dificuldades das mulheres? Assim, ainda é um tabu para a mulher e a loja. Sim. Para as mulheres, é a questão mesmo da libido e de chegar lá, são os principais produtos que elas acabam buscando. E nós temos uma embalagem muito discreta, nossa entrega é muito discreta. Então, geralmente elas compram pelo site ou conversam comigo pelo WhatsApp. Então, elas têm essa tranquilidade e nós enviamos de forma bem discreta. Eu falo que é o nosso segredinho, não sai na fatura do cartão, não sai em nada, bem sigiloso. E algumas vão até a loja e a principal forma de eu conseguir fazer com que as mulheres fiquem mais à vontade é em eventos que eu faço, em palestras, que é como elas conhecem o sexy shop, conhecem a Larissa sexóloga. Nesse caso, Larissa, eu imagino que você não é mais raro a pessoa que já chega decidida no que vai comprar, ou você percebe que nesse ramo as clientes principalmente elas precisam ser conquistadas, você precisa ganhar a confiança delas? Como que você percebe esse mercado, assim, que às vezes a pessoa tem curiosidade, mas ainda não tem coragem, não confia de, ir lá comprar algum produto, alguma coisa nesse sentido? Geralmente as pessoas chegam na loja e não sabem o que elas querem. Às vezes eu quero um produtinho para libido, mas o que? Não sabem. Então, nisso eu vou entendendo qual que é a dor da pessoa, se é uma questão do relacionamento, se é para sair da rotina, se é questão de chegar lá. E com isso eu consigo direcionar o produto certo e também eu levo bastante informação no atendimento. Então a pessoa sai com o produto, com informação de como resolver a situação.
Como se... Perdão, qual que era a pergunta? Eu perguntei se as mulheres, no geral, assim, te conhecem, ficam sabendo de você, do seu trabalho ou da loja. Elas já, num primeiro momento, já querem comprar alguma coisa? Ou ainda leva um tempo para ela ter coragem de ir lá e ter uma iniciativa, assim, maior de realizar a compra? Com a produção de conteúdo que eu faço no Instagram, isso agrega muito, porque traz muito nível de consciência para elas. Eu posto bastante feedback, explico muito sobre os produtos de forma leve, de forma humorada. Então as mulheres já chegam na loja, já conseguem entender, já vão quebrando esse tabu e elas conseguem ir até a loja ou fazer o pedido pelo WhatsApp ou pelo site. Então isso ajuda bastante. Eu imagino que muita gente tem essa curiosidade, eu também. Para mulheres, o que você mais vende? Gel excitante e vibramores, né, que eu costumo dizer. Mesmo para mulheres casadas, mulheres em relacionamentos? Para mulheres casadas, geralmente vai ser um lubrificante ou um gel excitante, que vai ajudar muito no relacionamento. Só que agora também nós estamos com uma linha de autocuidado. Desodorante, hidratante íntimo, que assim, tem um hidratante que inclusive viralizou no Brasil e tá todas as mulheres malucas por ele, é um hidratante íntimo. Então começa entrando no mercado, comprando produtos de sexy shop com um produto de autocuidado, como um hidratante íntimo, que ela pode passar na região íntima ou até mesmo no corpo. Então isso é até uma das vertentes que eu estou focando bastante nos desodorantes e nos produtos íntimos de autocuidado. E esses produtos, eles são específicos para essas regiões? Não dá uma alergia, negócio ali, uma reação? Não, porque nós não vai ser usado dentro do canal, e sim na região externa, né? E tem uma certa distância e é na virilha apenas. Isso é importante também para o autoconhecimento, porque a gente sabe que apesar de a gente viver numa era que a gente tem acesso a tudo que a gente quer saber, você procura no Google, você procura no YouTube, tirando uma cirurgia de muita complexidade, hoje em dia tudo que a gente quer fazer tem alguém ensinando alguma coisa ali no YouTube ou na internet. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que ainda existe muita ignorância sobre determinados assuntos e um deles é a sexualidade para mulheres. Tem muitos tabus ainda, muitas crenças. E mesmo e a gente não está falando aqui de nenhum tipo de estímulo à promiscuidade, não é isso. A gente está falando sobre o autoconhecimento do corpo feminino. Teve um Big Brother, eu não me lembro qual foi, que eu lembro que teve uma moça que ela colocou um absorvente interno para ela não fazer xixi durante uma prova de líder. E aí ficou muito claro que ela não tinha conhecimento do próprio corpo, como é que ela usa um absorvente interno para se prevenir de fazer xixi e tudo mais. Então isso ficou muito claro para o Brasil, o quanto aparentemente uma moça que teria conhecimento, ela não era uma pessoa teoricamente de uma família com dinheiro até, e ela tinha essa falta de conhecimento. Então isso é uma coisa que você no seu trabalho precisa fazer ali desde a base, para a mulher conhecer realmente como que funciona vamos dizer assim, as partes íntimas da mulher. Sim, quando eu faço evento, uma das informações que as mulheres ficam mais assim, chocadas, espantadas, que eu falo que o cli-cli, ele fica durinho, ele fica ereto. Então as mulheres falam, o quê? Eu explico que é cerca de 500 ml para ele ficar ereto, já em relação ao homem 80 ml. Olha a diferença, 500 para 80 tem muita diferença. E é uma informação de educação sexual, é que nós não fomos ensinados. Realmente tem esse tabu de ser algo proibido, então nós mulheres somos reprimidas, não pode tocar. Só que a nossa região íntima não é só apenas para o prazer, né? Como você falou, tem a questão biológica, entender quais são, né, os locais, os nomes certos. Então é necessário ter educação sexual. Eu até palestrei o ano passado no Senac de São Paulo para jovens do ensino médio. E no final eles vieram conversar comigo informações que os pais nunca conversaram com eles, que eles não sabiam. E que uma palestra educativa que trouxe muita informação. E isso previne muitas questões, gravidez precoce, ISTs. Então, é necessário falar sobre sexualidade da forma correta, como você falou. Sim. Não é libertinagem, não. É informação, porque sim pode ajudar a evitar abusos. Então, é necessário falar sobre da forma certa, educativa. E nós não aprendemos isso. Você aprendeu na escola? Foi falado com você de forma bem assim, aquele tabu rapidinho, um professor às vezes que nem era da área, um professor que às vezes era mais, ou professora, né, que tinha mais facilidade de falar, que tinha menos vergonha, mas às vezes nem era da área, e não é falado. Não é falado. Ou às vezes esse assunto se transforma em piadinha, em risos, né? Imagino que para quem tá escutando agora, com mais gente, principalmente quando tem homens no mesmo ambiente, que fica aquela, excitação constrangedora, mas é uma coisa que quase todo mundo vive, tá na vida de muita gente, e provavelmente isso ajuda e salva muitos relacionamentos.
Totalmente. Tanto é que a libido do homem e da mulher é diferente. O desejo do homem ele é espontâneo, da mulher é responsivo. Os casais não sabem sobre isso. Existem 5 linguagens sexuais que os casais não sabem também. Igual as 5 linguagens do amor, tem 5 linguagens. 5 linguagens. A sensual. Tá vendo, gente? É vivendo e aprendendo. Eu falei pra vocês que a gente tem acesso às informações e ainda assim a gente sabe de nada. São 5 linguagens, né? Nós dizemos que os casais eles não se comunicam da forma certa porque eles não estão entendendo a linguagem um do outro. Então tem a linguagem metamorfo, energético, sensual, safado, fetiche e o sexual. Então geralmente a maioria dos homens é o sexual ou metamorfo e a mulher é o energético ou sensual. Então os casais, tem um teste inclusive, depois vocês podem ir no meu Instagram comentar teste. Qual que é seu Instagram, Larissa? Muita gente deve estar curiosa, querendo saber qual é o Instagram da Larissa. Você vai colocar aí, Jonathan? Mas pode falar o arroba, por gentileza. É larissaoliveira.sexóloga. Então lá tem um teste, que você vai comentar teste, você vai receber. São várias perguntinhas. Qualquer post que você, ou no direct, ou no stories, ou em qualquer postagem, você comenta teste, você vai receber esse link. São várias perguntas e no final você vai saber qual que é a sua linguagem. Por que é importante? Nós temos sempre uma dominante. Você pode ter um pouquinho de cada, mas é necessário você entender a sua dominante porque é o seu gatilho da excitação, é aquilo que vai te dar a vontade, que vai despertar a vontade. E os casais não sabem sobre as linguagens, os casais não sabem que o desejo, a libido da mulher é diferente da libido do homem. Geralmente ele é muito visual. Ele bate o olho e ele já... Você acredita que não tem um estudo científico que comprove isso? É porque o homem ele tem repertório sexual. O que é o repertório sexual? É o banco mental de pensamentos eróticos. Desde muito cedo ele consegue chegar lá, ele se conhece, ele não tem tabu para isso. E nós mulheres não. Não, e até biologicamente, um homem pode engravidar 2, 3 mulheres no mesmo dia. No mesmo dia. E a mulher só pode gestar um filho por vezes, um por ano praticamente, um por ano. Exatamente. Então até biologicamente, quando a gente pensa na reprodução humana, na parte fisiológica, já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então os casais não aprendem de certa forma o que é a sexualidade. Os homens infelizmente acabam aprendendo com filmes adultos que aquilo lá não é educação sexual. Então vamos pensar no relacionamento heteroafetivo, né? Uma mulher que não aprende sobre si, não sabe, chega lá, tem aquele tabu, deixa na responsabilidade do parceiro, que também não aprendeu a forma correta que deveria ser, não sabem sobre as 5 linguagens sexuais, não entendem sobre a questão do desejo, da libido, que é diferente dos dois. E aí tem muitos pontos que com o tempo a mulher começa a falar, ai, não tenho vontade, ai, não gosto de fazer. É porque realmente não trabalhou o repertório sexual, que é o diferencial na vida do casal, na vida de qualquer adulto. Larissa, assim como não tem pesquisas que comprovam que homens são visuais, e em relação às mulheres, é verdade que a preliminar para a mulher começa de manhã? Então, se a pessoa espera um encontro amoroso, mais quente à noite, o parceiro tem que começar as preliminares mentais, emocionais logo cedo? Na verdade, quanto mais longo o relacionamento em relação a tempo, mais ela vai precisar de questões emocionais ligadas ali para poder ajudar a ativar a libido. Que quando a gente fala da libido, que o desejo é responsivo, quer dizer o quê? Que precisa de um estímulo para a mulher querer. Esse estímulo pode ser o homem sendo gentil, sendo atencioso, pode ser um carinho, pode ser beijos. Mas lembra que no comecinho eu falei que tem a diferença do cli-cli com o homem em relação ao estado? Então, 500 para 80 ml é muita diferença. Então a mulher precisa das preliminares para ela ficar no mesmo ápice que o homem, no mesmo estado, prontos para aí sim iniciarem, né, a relação íntima. Então, as preliminares é necessário mesmo, é manutenção do relacionamento. E nós mulheres sabemos quando o homem vem de forma, com segundas intenções, aquela massagem. Então, esse cuidado tem que ter a todo tempo no relacionamento, né? Essa conexão. Não só no momento em que ele quer. Pelo contrário, algumas mulheres ficam até irritadas, porque a gente sabe quando é nas segundas intenções e quando o seu marido realmente, seu parceiro realmente quer te fazer um carinho, ele realmente tá ali por você. Ou seja, o homem que é carinhoso com mais frequência e sem ter apenas como objetivo a relação, acaba tendo mais sucesso do que aquele que só vai ali na hora que... Sim, porque o toque, o nosso maior órgão é a nossa pele, o melhor é a nossa mente. Então, a pele, o carinho, esse cuidado libera ocitocina, libera a conexão. Quanto mais os casais se tocam, tem carinho, tanto na relação íntima quanto no relacionamento mesmo, isso gera conexão, né? Porque é o hormônio da felicidade, dessa conexão. Então, ocitocina que é com esse toque. Então, esse carinho, beijos, isso vai gerar conexão para o casal.
Legal. Quais são os produtos ou as categorias mais procuradas pelas suas clientes, que elas chegam a procurar mesmo? Esse perfil de consumo mudou ao longo dos anos? Você percebe que tem mudado ou não? O produto assim que as mulheres mais procuram é a libido, para libido. Só que não existe um produto que você vai tomar, porque a libido ela é biopsíquico-social, tem vários fatores. A gente precisa identificar qual que é a causa. Então as mulheres procuram nós temos até um suplemento, né? Um suplemento, um gelzinho. Não existe produto, mas é uma das maiores queixas e da procura das mulheres. Então a sua formação como sexóloga é um diferencial competitivo para o seu negócio? Muito, porque quando o cliente vai até a loja, não é só um produto que ela vai, por exemplo, Larissa, eu preciso de um produto para libido. Muitas lojas vão falar, nós não temos produtos para libido. Eu consigo explicar para ela o que é em relação à libido, como ela pode despertar eu tenho técnicas, o banho sensorial, alguns produtinhos que eu fui criando técnicas e eu ensino para as minhas clientes ou em atendimento e assim elas conseguem, né, trabalhar a libido para chegar lá ou para sair da rotina. Ontem eu atendi uma moça que ela era casada, e ela falou assim, Lari, eu passei tanta informação, assim, dicas para ela no atendimento, ela falou assim, Lari, que legal, eu nunca aprendi sobre isso. Aí eu falei para ela, não precisa fazer algo diferente no seu relacionamento. Se você fizer uma vez por semana, uma dessas coisinhas simples, um gelzinho você vai fazer dessa forma, na semana que vem você faz de outra forma, das técnicas que eu fui explicando pra ela, é simples, só que nós não aprendemos a fazer essa manutenção do nosso relacionamento, né? Ainda mais as mulheres que cuidam do filho, da casa, tantas demandas, né? Sim. Como que você equilibra, Larissa, as responsabilidades como sexóloga, empresária, proprietária de um sex shop? Existem desafios específicos para essa área, para conciliar tudo isso? Sim, por muito tempo eu fui como equipe, né? Fazer de tudo, ainda faço um pouquinho. Então tem essa questão porque para empreender no sexy shop, eu comecei do zero. Não era... Faz tempo que você tá nessa área? Faz quanto tempo? 5 anos. Então, não tive orientações de alguém. É um mercado muito novo aqui na... E você pegou a pandemia? Você começou na pandemia ou um pouquinho antes? O boom foi a pandemia, um pouquinho antes. O boom foi na pandemia, do mercado erótico. O boom foi na pandemia. Para muitas lojas, para o mercado em si. Foi por quê? Na pandemia, o que tem ajudado a quebrar esse tabu e o segmento erótico crescer é a internet. As redes sociais trazendo conteúdo. As pessoas passaram mais tempo em casa e mais tempo no celular, mais tempo consumindo conteúdos digitais. Lojas fechadas, começaram a comprar online. Então, a informação através das redes sociais foi assim, o boom que deu para todos os lojistas, para todo mundo que estava na área do mercado erótico. Foi na pandemia, com a informação e inclusive quebrando tabus, porque as pessoas começaram a consumir mais conteúdos, começaram a aparecer mais profissionais da área produzindo conteúdo, porque antes era assim, mínimo que tinha. E você percebeu se teve alguma interferência também, o fato dos casais terem que conviver mais, já que muita gente estava ali no home office, não saía mais para trabalhar, então ficava todo mundo muito tempo junto. Teve muitos casamentos que acabaram, inclusive, por causa desse excesso de convivência. Tem muito divórcio na pandemia, né? Muito divórcio. Então, e você percebeu se também teve uma procura para poder lidar com isso? Sim, porque os casais queriam sair da rotina, né? Como você mesmo falou, o tempo todo dentro de casa, se vendo, e para sair da rotina, produtinhos. E como a entrega, fazendo pedido online, chegando em casa, no conforto de casa, muitos casais aproveitaram a oportunidade, pesquisavam, era uma saída, né? Era uma solução, na verdade, para conseguir ali conciliar, estar tanto tempo junto e também ao mesmo tempo ter a intimidade do casal. Você falou também sobre a loja física. Você falou bastante da descrição no cartão de crédito, na entrega dos produtos na compra online, mas e na loja física? A pessoa que vai na loja física, ela já vai... Quem tem tabu, enfim, quem tem muitas crenças, ela já vai... ultrapassar isso, vai ter que superar isso para ir à loja física. Mas lá na loja física, ela sai com uma sacolinha ali com o logo da loja ou ela também consegue sair da sacolinha de uma forma mais discreta? Todas as nossas sacolas são lacradas sem o logo, sem o nome, de cor bege, para justamente as pessoas não associarem nem a cor da nossa marca. E na loja nós temos lingeries. Eu até brinco com as meninas. Se alguém perguntar para você, fala que você foi no chá de lingerie, que você veio comprar alguma camisola, alguma peça para sua amiga e tá tudo bem. Então tem é sempre do começo, desde o atendimento nosso, o sigilo, a confiança, todas as informações. Algumas pessoas pensam assim, Lari, mas se eu comprar com você, você me vê em algum lugar? Eu falei, gente, eu vou fingir que eu nunca nem te vi. Clientes podem ficar tranquilos. Então, isso faz parte da pergunta que eu tinha feito, dos desafios específicos nessa conciliação de ser empresária dessa área, proprietária de um sex shop, sexóloga. Então, você tem que pensar realmente em detalhes que muitas vezes quem tem uma loja de roupa, quem vende alguma coisa da alimentação, não precisa se preocupar. Então, você tem que pensar em tudo, na embalagem, do jeito
Tudo. entrega, para treinar suas colaboradoras, funcionárias? Até a caixa que nós enviamos pelo correio, né, tem a descrição que a gente coloca fora da caixa. Até na caixa não vem escrito os produtos, na descrição certinho os nomes. Tudo é muito sigiloso. O nome que vai meu nome Larissa Thaís, não vai nem meu sobrenome, o Oliveira, eu coloco um segundo nome. É tudo bem sigiloso mesmo. Teve no comecinho da loja, eu que fazia as entregas. Então eu atendia, eu fazia entrega, eu fazia tudo. E eu parei de fazer as entregas no comecinho porque começaram a me identificar. Eu fui entregar no salão, fui entregar para uma moça e a amiga dela falou assim: ah, você comprou com a Lara, já sei o que você comprou. Eu falei, não posso mais entregar. Aí eu contratei um entregador, falei, agora eu não posso. Isso no comecinho. Então, são detalhes. E a sacola super discreta, lacrada, mas a pessoa me reconheceu. Então, eu falei, não posso mais fazer entregas. Agora mesmo é um entregador. E você tem vendedoras na sua loja? Tenho E uma vendedora. Também, ela tem que ser treinada também para poder saber como abordar, como agir, a descrição, conversas por contrato, WhatsApp. assina contrato também, né, de confidencialidade, porque as pessoas pensam, nossa, eu vou mandar mensagem no WhatsApp pra ela se eu quero tal produto para fazer tal prática, mas o que vão pensar de mim? Tudo é confidencial, tudo, desde do pedido que você faz no site, a conversa que você manda pra gente no Instagram, no WhatsApp, tudo é confidencial, então a pessoa pode ficar muito tranquila. E você tem planos para expandir esse negócio, lançar outros produtos ou abrir novas lojas? Como que você, como empresária, faz esse planejamento estratégico para o futuro? Eu tenho criado já um ecossistema, tanto para a loja quanto para mim como sexóloga, que vai interligando alguns pontos. Por exemplo, encapsulados. Nós estamos fazendo teste com encapsulado para libido. Futuramente eu quero lançar o meu. Filiais. O que é o encapsulado? É um suplemento para libido, que hoje o mercado do encapsulado está crescendo muito. Então eu quero o máximo possível de encapsulado ou de produtos na área da sexualidade, mas com a minha marca, né? Eu como sexóloga. E, claro, né, testando, validando produtos que realmente vão trazer efeito e resultado para o meu cliente. Franquias, porque hoje em dia eu palestrei na maior distribuidora de sex shop do Brasil mês passado. E então eu tenho donas de sex shop que me seguem também. Então eu penso em lançar consultorias e também cursos para donas de sex shop. Tem um projeto pro ano que vem que é relacionado a isso, esse curso para donas de sex shop. Franquias, por exemplo, hoje a maior dificuldade das lojistas, donas de sex shop, é produzir conteúdo, é não saber falar sobre sexualidade. Como eu tenho facilidade nisso, eu penso em lançar franquia justamente por isso, porque a pessoa ela vai ter esse conteúdo, vai ter uma sexóloga por trás disso. E fora que todos os meus produtos, eu testo, eu valido. Na loja nós só temos produtos que foi aprovado por mim. Eu vou numa feira anual todos os anos lá em São Paulo, que é a maior feira, que tem a Kátia Damasceno, Laura Miller, justamente para trazer novidades, para trazer lançamentos do mercado erótico. Então, todo produto que tem no Liberty é realmente validado, comprovado por mim, que realmente faz efeito, que é bom. Então, a sua expansão, você já tem esse plano de lançar franquias, filiais, franquias, encapsulados, lojas. Sim. É um mercado que tem ainda muito potencial a ser explorado. Tem uma pesquisa que informou que nos próximos 3 anos vai ser mais de 100 bilhões o mercado erótico de crescimento dele. Então, ele sim, está crescendo, está em ascensão o mercado erótico. Depois da pandemia foi o boom. Larissa, antes da gente concluir, é importante a gente reforçar uma fala que você falou logo no comecinho sobre a importância do respeito, de não confundir as coisas. O seu trabalho como sexóloga e dona de sex shop e por que você focou no público feminino, nas mulheres. Você quer... E, justamente, o meu perfil como sexóloga, meus eventos, meus cursos, tudo é voltado para a mulher, né? Justamente para não ter o assédio de homens, mas no sex shop nós atendemos casais, atendemos homens, não temos esse nicho, né? Essa mesma produção de conteúdos que eu faço mais voltado para mulheres e principalmente para chegar lá e para a libido. Ah, legal. O Jonathan falou que tem uma pergunta aqui, Jonathan. Na realidade não é minha. Olha, a Carol mandou aqui pra mim no WhatsApp, não vou falar o sobrenome dela. É isso que eu ia falar, não identifica ela não, Carol, por favor. Tá bom. Olha, pergunta pra ela sobre a fase da menopausa, como a mulher pode ter mais prazer, sendo que a lubrificação diminui nessa época. Nesse período, né, perdão. Pompoarismo. Inclusive, nós temos um suplemento, óleo de prímula, que ajuda muito mulheres que estão na fase da menopausa. Pompoarismo vai ajudar demais. O pompoarismo vai ajudar a lubrificação. Inclusive, o prazer. Pompoarismo é um tema que todas as mulheres devem fazer, gente. Pompoarismo é a ginástica íntima da região, né? A gente fala que é o Smart Fit da Pepeca. Então, é muito importante a mulher fazer, por exemplo...
Uma hora Porque a gente é como pode um músculo, né? É o um músculo das outras partes do corpo depois o de escape certa do idade. xixi não é normal e é falta de fortalecer, principalmente mulheres que tiveram parto normal, então precisa muito fortalecer essa região. Menopausa, pompoarismo e o óleo de prímula. Vai ajudar muito, muito, muito ela. E é claro, um lubrificante que ela pode utilizar também. Tem mais alguma pergunta, Jonathan? Só o pessoal mandando pra mim aqui. Depois me manda essa reportagem aí pelo WhatsApp. Falei, pode deixar, pessoal. A gente vai cortar Tem muita gente que às vezes não quer escutar agora, tá pensando. A gente sabe que esse assunto é um tabu, é o que a gente reforçou aqui no começo, mas ninguém tá aqui estimulando nada que seja negativo, ruim, que possa trazer prejuízos para a saúde. É o contrário, a gente tá trazendo informações que podem, inclusive, melhorar muito a vida das pessoas e principalmente das mulheres, porque ainda é um assunto muito complicado, é tabu, são muitas crenças, e aí acaba tendo aquela coisa da, não, mas é uma libertinagem. Não, não é isso. É o que a Larissa estava falando na hora que ela chegou para entrevista, né? Que as redes sociais barram tudo, tem as diretrizes, vai e derruba todas as informações a respeito disso. Mas você sabe que tem uma polêmica aí, porque às vezes as redes sociais derrubam quem está trazendo informações, mas a gente encontra conteúdos, sim, inadequados e impróprios nas redes sociais que eles não são derrubados. Esse que acho que é o filtro aí tá sendo um pouquinho complicado, porque o que deveria ser falado, que tá ali com descrição, que vai trazer informação, às vezes acaba sendo censurado. E outras coisas que a gente encontra, infelizmente, com facilidade, elas acabam estando ali ao acesso de todo mundo. Então, eu imagino que até como produtora de conteúdo, você tem um desafio. Talvez seja seu maior desafio, Larissa? É o meu maior desafio, é a produção de conteúdo. Por exemplo, eu não posso falar a palavra relação no Stories. Meu Stories, ele pode entregar para 12 mil pessoas, para 15 mil pessoas. Se eu falar relação, ele não vai passar de 1.000, porque ele me dá um shadowban. Tem mais de 100 palavras que são bloqueadas. Então, relação, fantasias, e isso que eu não estou falando das palavras explícitas. Palavras simples. Que a gente não pode dizer aqui também no momento. Exatamente. Que a gente também não sabe se existem crianças que estão por perto, estão escutando. Então, palavras explícitas não pode, mas palavras como relação eu não posso falar. Até você, se for comentar algo, relação, às vezes você pode perceber. Você for falar algum stories, você falar relação, você vai ver que vai diminuir a sua entrega. Então, tem palavras escritas ou faladas são proibidas. Eu faço muitos vídeos e, por exemplo, eu fiz um vídeo. Se eu levei um banimento, um bloqueio, ele para de entregar meu Instagram para novas pessoas. Ele vai parar e pede para pagar. Então é o maior desafio. É o maior desafio para quem tá na área da sexualidade, é a produção de conteúdo. Tanto Instagram quanto TikTok. É o maior desafio mesmo. Entendi. Você tem mais alguma pergunta, Jonathan? Só um adendo, na realidade é uma matéria que eu li, acho que se não me engano foi final de outubro. Que é essa, não essa época, mas esse período, né, de 2024 foi o ano que de fato o mercado cresceu e teve um porém. Os jovens, eles começaram a ter uma maior procura, não sei, pela falta de desempenho durante as relações. Isso é fato, é verdade, é verídico? Como, perdão, eles tiveram diminuir o desempenho deles fisicamente, tiveram que procurar as lojas, isso é verdade, os produtos. Por que aconteceu isso? Por causa do excesso de conteúdo inapropriado que os jovens assistem, provavelmente? Olha, é que meu público não é um público muito jovem. Geralmente eu atendo pessoas acima dos 25, 30, 35, 40, geralmente pessoal de 18. Tanto é que meu perfil é fechado para menores de 18 ou ali para 18 anos. É só a partir dos 19 anos. Ele é fechado, ele não pode. Então não tem um público muito jovem. Muito jovem assim, iniciando. Mas você percebeu se esse pessoal dos 20 e poucos anos está tendo algumas dificuldades? Ou eles não tiveram coragem ainda de chegar até você? Não chegaram. Como meu conteúdo, meu público é muito nichado para mulheres e geralmente em relacionamentos, até mim não. Quando eu fui na palestra, né, palestrar, o pessoal teve bastante dúvidas. Mas para mim, esses jovens não. Larissa, mas você percebe, até no público mais velho, você que atende bastante mulheres, há reclamações de que com o acesso fácil a vídeos eróticos, isso acabou dando algum problema nos relacionamentos. Os homens que consomem muito esse tipo de conteúdo, as mulheres reclamam que eles tiveram alguma dificuldade no desempenho? Então, na verdade, não no desempenho, mas isso gera um problema para a relação. Que a mulher ela acaba não se sentindo amada, não se sentindo desejada, acaba gerando ali como se fosse uma competição, então acaba gerando um problema para o relacionamento. Inclusive, eu sempre abro caixinhas de perguntas toda segunda-feira e é uma das perguntas que sempre tem em relação a isso. Mulheres que ficam chateadas, não conseguem conversar sobre isso e tem ferramentas que eu utilizo em atendimento, que eu faço online para casais, para solucionar essa questão. Então, tem algumas técnicas que eu ensino os casais para eles conseguirem lidar de uma melhor forma com isso, tanto de conversar com a mulher também, para que ambos entendam que os ciúmes
não são repertórios e não educação. Não é algo bom para o relacionamento. É claro, né? Tem alguns pontos aí que não dá pra gente falar aqui. Só em atendimento. Essa foi a Larissa Oliveira, ela é empresária, ela é sexóloga. Esse assunto não é fácil, não é uma entrevista fácil da gente conduzir em rádio, mas ela se saiu muito bem. Espero que tenha ajudado muita gente, ou pelo menos ter dado assim uma possibilidade. Eu tenho uma dificuldade, como é que eu faço para procurar uma ajuda sem ter uma exposição, sem sentir algum constrangimento? Larissa, muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte sempre aqui. Eu que agradeço. Gente, pode me convidar que eu adorei. Jonathan, agora são 8h26. Jornal da Manhã, Araçatuba.